Muito bem, galera. Essa questão ela fala sobre uma lei da física chamada Lei de Hooke. Esse físico descobriu que a deformação de uma mola era diretamente proporcional ao peso que você colocava nessa mola. Quanto maior o peso que você colocasse na molinha, mais ela deformaria, né? Inclusive, a questão está citando isso, essa comparação entre o peso P e o comprimento C. Ah lá, que o comprimento C depende do peso P. Lembra que eu falei para vocês sobre a função que uma variável é dependente da outra, está em função da outra? Então, o comprimento está em função do peso. Quanto maior o peso do bloquinho, maior é o comprimento da mola, mas ela vai se esticar. Essa é a lei de Hooke, que vocês vão estudar lá na física. Olha como a matemática está dentro de tudo. Suponha que uma mola em repouso tem 50 milímetros de comprimento. Olha lá, o estado inicial da mola é 50 milímetros. E que quando você coloca um peso de 400 gramas, isso causa uma deformação na mola, ela se estica um pouquinho, ela se estica 30 milímetros. Olha lá. Né? Então, vamos montar uma função que relaciona comprimento e peso. O comprimento da mola em função do peso é igual ao quê? Primeiro, qual é o valor fixo constante inicial? 50 milímetros, que sem peso nenhum já vale 50. E agora? Bom, agora existe uma relação A vezes o P de peso, que eu ainda não sei qual é, mas eu sei que quando a gente colocou um peso de 400, o comprimento aumentou 30. Então, se já era 50, 50 mais 30 foi para 80, né? Então, esse cara aqui foi para 80, quando esse cara aqui valia 400. Vamos substituir, então, para encontrar quem é o coeficiente A que está faltando. A vezes 400 mais 50 é igual a 80. Se 400A mais 50 é igual a 80, lá, vou jogar o 50 para o outro lado, ele vai negativo. 400A é igual a 80 menos 50, 30. Logo, A é igual a 30 sobre 400. Corta, corta. Isso aqui vai dar... Eu posso até parar aqui, tá? Mas eu também posso com vírgula, não tem problema. 0,075. Ou seja, quem é a função? Comprimento da mola em função do peso é igual a 0,075 vezes o peso mais 50 milímetros. É isso. Adivinha só se a gente jogar isso num gráfico, como é que vai ficar? Né? Nesse caso, galera, também não vai ter as partes negativas, né? Ah lá, o valor inicial, quando a mola está completamente relaxada, sem peso nenhum, o valor começa com 50, o comprimento, né? Começa com 50. E se o A aqui é positivo, a função é crescente. Ah lá, essa é a lei de Hooke, que mostra que quanto maior o peso, que é uma força, né? Pam, tananana, maior a deformação da mola. Tananana. Se aumentar aqui, é porque também vai aumentar aqui. Então, sempre que você observa que o aumento de uma grandeza implica também no aumento proporcional da outra, essa proporção direta pode ser discriminada por uma função, descrita por uma função do primeiro grau, uma função afim. Como o comprimento da mola, que vai se esticando, quanto mais peso você coloca, mais ela se estica. Beleza? Posso seguir? Número 4. Um plano de telefonia oferece 100 minutos por R$ 60.
Para cada minuto excedente aos 100 minutos, é cobrado R$ 1,50 por minuto. Para um consumidor que vai pagar R$ 187,50 em ligações em um determinado mês, o tempo total de ligações em minutos foi igual a... Aí, galera, então a gente tem que, de novo, descrever a lei que mostra isso aí, ó. Um plano de telefonia oferece 100 minutos por R$ 60. Para cada minuto excedente aos 100 minutos, é cobrado R$ 1,50. Se o cara pagou R$ 187,50 é porque ele excedeu esses 100 minutos, né? Então eu vou fazer uma função para a partir de 100 minutos de uso, que eu já sei que ele vai exceder. Então, a partir de 100 minutos... Como é que vai ficar cada minuto excedente? Bom, ele já está devendo R$ 60. Então, a função do preço y é igual a R$ 60, mais... Para cada minuto excedente, é cobrado R$ 1,50 por minuto. Vou até botar aqui, peraí, vou botar aqui mesmo. Olha lá. Então, é 1,50 vezes, ou 1,5 vezes x minutos que ele falou, mais os 60 minutos que ele já devia por ter ultrapassado os 100 minutos. Então, peraí, se a lei é y, ou f de x, igual a 1,5 vezes x mais 60, e ele diz que o valor a pagar foi R$ 187,50, então é só eu substituir aqui. Ora, 187,50 é igual a 1,5x mais 60. Jogo 60 para cá, ele vem subtraindo. Quanto é que dá 187,5 menos 60,0? 127,50. Se 1,5x é igual a 127,50, eu quero só o x, então eu vou jogar para cá, eu vou jogar o 1,5 dividindo para o outro lado, né? Peraí, deixa eu botar ela aqui. 1,5x é igual a 127,5. Se eu quero x sozinho, eu vou pegar esse 1,5 e vou jogar para o outro lado dividindo. 127,5 dividido por 1,5. Olha lá. Bom, primeiro eu posso igualar as casas. Vira 1.275 sobre 15. Depois eu posso, por exemplo, dividir em cima e embaixo por 5, para ficar melhor, né? 2 vezes 5, 10 para 12, 2, 27. 5 vezes 5, 25 para 27, 2. 5 vezes 5, 25. Embaixo dá 3. Que vai dar 3 vezes 7, 21. Não, 3 vezes 8, 24. Para 25, 15. 3 vezes 5, 15. Ele falou 85 minutos a mais do que os 100 excedentes, né? Então, é 100 mais os 85, porque os primeiros 100 minutos ele pagava R$ 60. Como a conta veio 187,50, ele pediu o tempo total de ligação, então é 185 minutos. Ou seja, a resposta é letra E. Ó, se tu não estudar em casa, tu vai ficar boiando, hein? Depois não vem me culpar não, hein? A prova daqui é 25 dias, hein? Era para você já ter feito isso tudo, e mais os lá da outra apostila de questões de concursos, hein? Bom, depois não vem me culpar não, hein? Se você não passar. A cobrança de uma corrida de táxi começa no instante em que o passageiro entra no carro. A partir desse momento, dois valores vão compor o preço final a pagar. Um valor fixo, chamado bandeirada, e outro valor que depende da distância percorrida. Já fizeram isso? Já notaram? Quando você entra no táxi, bate a porta, tem lá um taxímetro já cobrando um valor inicial. É um valor fixo. Vai ocupar o lugar do B lá na nossa função. O B que é um valor fixo, né? Sempre que ele falar sobre isso, olha lá, a função não é a x mais b, o tal valor fixo é o cara que vai aparecer aqui, ó. Já bota aí no teu macete, copia aí.
e outro valor que depende da distância percorrida. Ora, quem é o valor que vai depender da distância percorrida? Ele está aqui. O que depende, ele está do lado da variável x, ó. Ó, é esse cara. Esse é o que vai variando à medida que vai passando a quilometragem. Andou 1 quilômetro, andou 2 quilômetros, andou 10 quilômetros, andou 20 quilômetros. Vai tudo ficar multiplicando por A ali, ó. Em uma determinada cidade, os taxistas estão testando um novo combustível menos poluente, a fim de verificar se o seu uso é lucrativo para eles. Antes, com a gasolina, o valor da bandeirada era 5,40 e o valor por quilômetro percorrido era de 2,76. Nessa cidade também existe uma versão de luxo de táxis com preços diferenciados, cujos motoristas decidiram manter os seus preços. Número 5. Agora, com o novo combustível, os taxistas cobram R$ 4,50 pela bandeirada e R$ 2,40 por 1 quilômetro percorrido. Supondo que atualmente um usuário do táxi percorra diariamente a mesma distância x que ele percorria antes da mudança de valor, a expressão algébrica que representa a economia diária que esse passageiro tem após a redução desse preço é... Espera aí, galera. Vamos montar uma função para o valor antigo. O valor da bandeirada, lembra que a gente combinou que isso era um valor fixo quando você entra no táxi, que é o valor do B? Então, se a função é y igual a ax mais b, no lugar desse b eu já coloco 5,40, ou 5,4. E o valor que depende de x quilômetros percorridos, que é o que é o A, né? É 2,76 por cada quilômetro percorrido. Então, 2,76 vezes x quilômetros percorridos. Montei a função que os taxistas cobravam na cidade. Aí ele diz que agora os caras fizeram uma certa alteração. Eles estão cobrando R$ 4,50 pela bandeirada, que eles estão usando um combustível mais barato, um gás, sei lá o quê, e R$ 2,40 por quilômetro percorrido. Então, vou montar a nova função. Ah lá, bandeirada é o valor fixo, B. Então, a função não é y igual a x mais b. Então, no lugar do b, que é o valor fixo, eu já boto 4,50, ou 4,5. E no lugar do valor por quilômetro percorrido, o cara que vai sendo multiplicado, né, 2,40 por cada quilômetro. Se andar 1 quilômetro é 1 vezes 2,40. Se andar 2 é 2 vezes 2,40. Se andar 10 é 10 vezes 2,40. Os x quilômetros vão ser sempre multiplicados por esse valor, 2,40 vezes os x quilômetros percorridos. Olha lá. Aí ele diz que um trabalhador que andava os mesmos quilômetros x antes e agora vai ter uma função cuja economia é de quanto? Ora, galera, se eu quero saber uma função da economia, é uma função que vai ser a diferença entre esses preços, né? Pô, eu vou fazer uma menos a outra. Essa aqui, primeira menos essa segunda, né? Olha lá. 2,4x mais 4,5. Então, ó, de 5,40 que ele pagava na bandeirada, agora ele vai pagar 4,50. Primeira conta que eu tenho que fazer, 5,4 menos 4,5. Isso vai dar 0,9. De 2,76 por quilômetro rodado, ele vai pagar 2,40. 2,76 menos 2,40 vai dar 0,36, né? Ou seja, o valor y que ele vai pagar é 0,36 que ele vai pagar de diferença, tá? Essa é uma função da economia. Então, para cada quilômetro percorrido, o valor que ele economizará obedecerá a essa função 0,36x mais 0,9. É 90 centavos de diferença pela bandeirada e 36 centavos de diferença por quilômetro percorrido. Resposta letra B. Questão 6. Com relação à versão táxi de luxo,
Suponha que um passageiro paga R$ 50 por uma corrida de 11 quilômetros e 36 por uma corrida de 7,5 km nesse serviço. Assim, o valor da bandeirada de um táxi de luxo é... ele quer saber a bandeirada, aquele valor que a gente chamou de valor fixo. Quando você bate a porta e entra no táxi, ele já está cobrando. Ou seja, ele está te perguntando quem é o B da função do táxi de luxo. Para isso, eu vou ter que calcular essa função do táxi de luxo. Se a função obedece à lei AX mais B, é só eu substituir os valores. Olha, ele disse que paga R$ 50 quando o valor de X quilômetros é 11. Então, eu vou substituir aqui por 11. Quando X for 11, o valor é 50. Então, vai dar aqui 11A mais B igual a 50. E que o valor é 36 quando os quilômetros X são 7,5. Então, 7,5 vezes o valor de A mais a bandeirada B vai dar 36. Isso é um sistema de equação. Que, mais uma vez, a gente pode fazer multiplicando uma por menos 1. Vai ficar menos, menos e menos. E somando essas equações, 36 menos 40, 14. 11 menos 7,5, 3,5. E mais B menos B, 0. Ou seja, A igual a 14 sobre 3,5, ou 140 sobre 35, que eu posso simplificar por 5 em cima e embaixo, que dá 28 sobre 7, que dá 4. Achei o coeficiente A. Agora que eu achei o coeficiente A, é só eu substituir em qualquer uma das equações que eu acho B, que é o que ele está me perguntando. Por exemplo, 7,5A mais B não é igual a 36? Já não descobri que o A vale 4? Então, 7,5 vezes 4... 4 vezes 5, 20. 1, 2, 4, 7, 28, 30 mais B é igual a 36. Jogo o 30 para o outro lado, ele vai negativo. 36 menos 30, 6. Logo, a bandeirada no táxi de luxo, ou seja, o valor fixo B da nossa função, tem o valor de R$ 6. Para casa. Primeiro exercício de casa. Começar refazendo todas as questões que você não fez, que você deveria ter feito em casa. Porque ficar só copiando o que eu faço não vai te fazer passar para lugar nenhum. Você tem que conseguir ler a questão e resolver por conta própria. Isso vai cair nas suas provas, hein? E, além disso, continuar as questões que já era para você chegar aqui na aula me entregando elas prontas. Páginas 73, 74, 75 e pode continuar. Pode fazer o capítulo, pode fazer até 76, que na próxima semana eu já vou entrar em função quadrática. Combinado, turma? Estudem, hein, galera? Estudem, eu quero que vocês passem, hein? Não pode ficar lerdando não na reta final, hein? Esperando eu fazer questãozinha para você. Era para vocês chegarem aqui já com as dúvidas. Não estudaram nada em casa e estão esperando eu resolver para vocês. Não vai passar assim, hein? Depois não vem me culpar não, hein? Quero que vocês cheguem na semana que vem com todas essas questões feitas. Se tiver dúvida, troquem ideia pelo grupo, me perguntem entre vocês. Próxima aula a gente vai ter que entrar em função quadrática. Temos ainda bastante geometria para trabalhar, então não dá para ficar como no CA, esperando o tio fazendo o quadro e só copiando. Se liga, hein? Se liga. Tchau. Até semana que vem.